Aleluia. E agradecer a Deus pelo vida. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um varão que eu me recordo da vez que eu estive aqui ministrando. Deus me deu algo para fazer aqui, né? Pois nesta noite estamos muito felizes porque o Senhor nos concedeu estarmos de pé. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Nesta campanha que os irmãos estão aqui, porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos uma palavra, no livro de Atos dos Apóstolos. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aqui está baseado nesta campanha no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu quero basear aqui nesta noite esta mensagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Aleluia. Glória a Jesus. Vou ler alguns versículos. No capítulo 12, no versículo 1, vai dizer assim: ó, naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro. E durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados, e cada uma Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submeter ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou a ilharga ou o lado de Pedro e fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. Em seguida as algemas caíram dos seus punhos de Pedro, e o anjo continuou orientando-o: veste a tua roupa, calça as suas sandálias. E Pedro assim o fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinelas e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade, e esta se abriu por si mesmo para eles, e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Aleluia, Jesus. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho de casa de Maria, mãe de João, também chamada por Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chegava e batia a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomando de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro?
e esta lá fora a porta. Todavia, eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, Pastor, o senhor estendeu um pouquinho a leitura? Estendi um pouquinho a leitura, sim? Vamos lá. Estamos numa campanha, porque para Deus nada é impossível. E para entendermos o contexto e termos aqui nesta noite o que embasar a falar aos irmãos nesta noite, Aleluia, Jesus. quando as possibilidades elas são para nós possíveis, quando estamos dizendo algo possível, é para nós. Possível, eu posso pegar aqui e remanejar essa cadeira, eu posso remanejar esse vaso de flor, eu posso remanejar algo que é possível a mim. Algo que está dentro da minha possibilidade. Algo que está para mim, posso fazer, é para mim fazer. É possível a mim. Eu se locomover, eu projetar, eu arquitetar, mas o impossível só pertence a Deus. aleluia. Quando minha esposa leu no livro de Jó 42, versículo 2, pensei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando entendemos assim, eu também estou um pouquinho gripado. Mas quando nos entendemos assim, quando Jó estava enquadrado naquilo que ele acreditava, que tudo que ocorreu dentro do cenário, que ele vivenciou, que ele viveu, o que ele projetou, o homem mais rico do Oriente, ele vivia uma vida abastada, porém isso não tirava a intimidade dele com Deus. Glória a Deus. Ele tinha servos e serviçais ao seu serviço, mas isso não afastava ele da presença de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia vai mencionar que ele levantava um sacrifício ao Senhor pelos seus filhos, dizendo: Senhor, se algum deles pecou contra ti, eu quero me colocar diante do Senhor como sacerdote. Entenda, meu pastor Olecário, que Jó, ele ainda temia, a Bíblia diz, ao Senhor. Era o homem mais rico do Oriente, porém ele colocava Deus acima de tudo. Não nesta noite Deus está dando uma orientação. Não coloque nada acima dele. Porque quando imaginamos que ele era o homem mais rico, ele não colocou seus filhos, não colocou sua mulher, não colocou seus bens. Ele colocou primeiramente: no eu saí do ventre da minha mãe, no eu tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito, quem pode levantar a mão e dizer: bendito é o nome do Senhor. Nesta noite coloque ele como o Deus do impossível. Pensei eu que tudo pode, nem os teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Era possível ele continuar o seu legado, porque ele ainda tinha sua companheira, ele podia trabalhar, como ele era um homem cultivador de terras, tinha homens serviçais ao seu serviço, era um homem conhecido, até mesmo seus amigos vieram quando viu a situação que ele vivenciou, não para somente condoer-se com ele, não somente para sentirmos ali um momento de tristeza com ele, mas também para lançar em rosto algumas situações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor, ele podia conquistar tudo de novo trabalhando na sua possibilidade. Poderia gerar outros filhos, porque ele ainda era casado com a sua esposa. Podia sim, com as suas possibilidades. Ele podia, pastor, conquistar outras coisas através da sua possibilidade. Mas o que Deus estava planejando para ele era algo impossível. Glória a Deus. Era algo imaginável.
trazia tristeza. E ele sentava na cinza, pegaram um casquinho de telha e começaram a se coçar. E a sua mulher olhar para ele e dizer: ô homem, amaldiçoa esse Deus aí. Amaldiçoa esse Deus aí. Alabarra séria. Ele disse: não, mulher. Assim como fala uma desorientada, assim fala tu. Está desorientada, eu sei a tua dor também. Eu também estou sentindo. Mas mulher, não vamos fazer o caso de colocar Deus abaixo da situação. Coloque Deus sempre acima da situação em que você está vivendo o cenário. Colocamos Deus abaixo do cenário e colocamos a situação acima dele. Ele nessa noite quer nos dar uma orientação. Coloque sempre Deus acima da situação. Deus estará sempre acima da situação. Pastor, o Senhor tem como provar isso dentro da Bíblia Sagrada? Tenho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 6. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Estamos num culto para Deus, não é impossível. Para nós tem coisas que é possível fazer. Elevar o filho na escola, elevar o filho no hospital, chegar lá no médico dar o veredito, mas o veredito final só vem da parte dele. O homem na terra, ele tem os seus meios tecnológicos, os seus meios científicos, o seu meio artístico, os seus meios de estudar a medicina para poder, aleluia, dar à humanidade uma solução da maioria das enfermidades ou das situações que o mundo ocorre. Mas quando eles não vêem possibilidade e fogem das suas mãos e eles não conseguem alcançar, aí sim entra o que eu digo dizer nessa noite: a fé. A fé é o que é mais nada do que mais menos. A fé é algo invisível, porém quando acreditamos torna-se real. A fé sem obras ela é morta, mas quando você põe a fé em ação, ela se torna até obra nessa noite. Hebreus capítulo 6. Glória a Jesus. Diz assim, versículo 18: para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança, à proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações. Primeiro, é imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Se Deus falou alguma coisa ao teu respeito, é impossível que o Deus minta. Aleluia. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Não vai passar. Porque a Bíblia diz que Ele vela sobre ela para ter cumprimento. Pastor, e nesse versículo que o senhor está lendo, é destinado ou para quem dentro da Bíblia Sagrada parada? Depois de Abraão ter enfrentado os exércitos, a Bíblia diz que depois que Abraão derrota os exércitos, a Bíblia diz que aparece o sacerdote Melquisedeque. E Melquisedeque, que era rei de Salém, aparece sacerdote do Deus Altíssimo. Aparece Abraão, e Abraão vai oferecer o dízimo de tudo. Ele vai oferecer ao Senhor. Aleluia, nessa noite Deus está dizendo: Abraão, é imutável que o Deus minta. Se Deus falou que Deus tem uma promessa, e a promessa está de pé, e Ele já confirmou nessa noite, ela não será invalidada. Glória, Senhor, aleluia. Jó estava vivenciando tudo aquilo. Porém, é imutável que Deus minta. Porque mesmo no seu capítulo 42, versículo 10, vai dizer que quando Jó estava orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus irou o cativeiro de Jó. E Deus começou a abastecer Jó de tudo quanto ele tinha perdido. Aleluia. Deus, Ele vai dar o dobro de tudo quando você crê. Se foi a alegria que foi embora, ela vai voltar em dobro. A graça e a unção vai voltar em dobro. Aleluia.
O que está sendo possível para você fazer, faça você. Ah, pastor, eu quero que a porta se abra, mas eu vou ficar em casa só orando. É errado. Hoje tem os e-mails da vida. Você pode enviar o seu currículo por e-mail, entrar nos sites e mandar. Pastor, eu conheço alguém que trabalha numa firma, fale com ele, fale com ela. Deus vai te dar uma direção. Estamos no culto impossível para Deus. Se for mencionar dentro do contexto do versículo que foi colocado nessa campanha, eu já mencionei isso aqui uma certa vez. E quando o anjo aparece para o sacerdote Zacarias, que dos seus tornos caiu no seu dia, ele foi oferecer no altar do Senhor o sacrifício. E ele entra no Santo dos Santos para oferecer ao Senhor o sacrifício de incenso. E a Bíblia diz que à sua direita aparece um anjo. E quem era esse anjo, pastor? Era o anjo Gabriel. Gabriel não era um simples anjo, ele assistia diante de Deus. Ele ouvia Deus falar com ele. Gabriel, leva uma mensagem para o meu filho. Você está vendo, Gabriel está em oração. Esse mesmo anjo que o Senhor enviou para trazer a mensagem a Daniel. Daniel estava em oração. E no primeiro dia que ele colocou em orar ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor enviou a resposta a Daniel, mas a resposta não chegava. A resposta não atingia o alvo, o objetivo. Aleluia. O interessante era que Daniel não parou de orar. Mesmo que a resposta não chegou, ele não parou de orar. Não é que a resposta não chegou que você vai parar. Não é que a resposta não vem que você vai desistir. Não é que a resposta não vem que você vai estar frustrado, não. Deus está olhando. E Gabriel também está esperando. Só ordem que ele vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Leva a resposta. Porque quando Zacarias entrou no templo e ele foi oferecer no altar do Senhor a sua destra, a sua direita, aparece Gabriel. E Gabriel vai dizer: Zacarias, a sua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, vai estar grávida, vai ter um filho. Ele disse que não tem, isso é impossível, porque nós já estamos avançados em idade. Ei, eu li aqui que é imutável. É duas coisas na Bíblia: é que Deus minta, ele não mente. Se ele falou algo a teu respeito, é impossível que ele não vai. Está passando o tempo, estamos envelhecendo, não estamos vendo cumprimento, estamos na expectativa de dizer não vai se cumprir, mas Deus essa noite está te vendo. Isso vai se cumprir, Zacarias. Isabel, sua mulher, terá um filho. Como pode ser isso? Ele, a princípio, ele duvida, ele desacredita. E o anjo olha para ele e diz: porque você duvidasse, vai ficar mudo, sempre vai poder falar. E quando ele vai sair do templo, ele vai sair atônito. E a multidão vai olhar para ele e vai dizer: ele teve uma visão de Deus naquele lugar. Deus está dizendo nesta noite que nós, quando entramos no altar dele, por mais difícil que seja a situação, ele tem uma resposta para você. No pé do altar. Aleluia. Mas eu não vou me inteirar nesse texto, até porque o horário aqui a gente vamos cumprindo nessa noite em nome do Senhor Jesus. Há um texto que eu li nessa noite que queria passar. O que Herodes estava querendo fazer com os discípulos do Senhor depois da morte de Jesus. Pedro, no Atos capítulo 1, ele estava com aproximadamente 120 pessoas aproximadamente orando dentro do cenáculo por causa de uma promessa que ele não dava e que Deus me dá. Se ele falou que tem outro consolador, tem, vou esperar. Ele disse que eles entraram no cenáculo e começaram a orar ao Senhor. E a oração era aquela oração que com os irmãos fez aqui nessa noite. Aleluia. Aquela oração com fervor, ou com perseverança, ou com insistência. Aleluia. E a Bíblia vai mencionar que eles estavam no cenáculo orando. Aleluia. Aguardando a promessa que o Senhor fez. E no espaço de 10 dias eles estavam orando.
A Bíblia diz que quando, de repente, o cenáculo estava assim, e veio um som veemente, impetuoso, que começou a encher a casa onde eles estavam assentados. Mas não foi só isso que aconteceu, pastor. Porque, de repente, eles viram línguas repartidas. Esse mistério aqui é diferente. Línguas repartidas. Repartidas como que foram, as quais pousava. Sabe o que é isso? Você já viu alguma coisa pousar? Domingo, alguma coisa assim, pousar, um avião pousar? Nesta noite, o Espírito do Senhor, Santo do Senhor, ele quer pousar, mas é sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito pousou sobre eles e começaram a falar em outras línguas. Mas na cidade aonde eles estavam e ao redor, a Bíblia diz que muitos ouviram eles falarem e começaram a identificar esse negócio aqui. Eu conheço. A Bíblia diz que havia a cidade de Jerusalém era uma cidade muito visitada por estrangeiros, por gente de fora, de outras línguas, pessoas de outros idiomas, de outro dialeto. E a Bíblia diz, vai mencionar que começaram a ouvir falar das suas línguas, das suas pátrias, e falavam: ei, não são eles judeus? Por que eles estão falando bastos, medos, elamitas? Estão falando na nossa língua de origem. Como pode ser eles judeus está falando na nossa língua de nascimento? Eita, glória! É aqui que eu quero te revelar nessa noite. Você não sentou na cadeira. Você ainda não foi ensinado dentro das escolas. Deus, ele dá um idioma a quem ele quer. Quando Deus vai usar alguém e alguém parte da língua estranha e Deus levanta alguém para interpretar. É Odévia, a Manossola, a Nova Praga, é a eminência da Clamaçora. Nessa noite eu não sei se você vai entender esse mistério, mas se entrar no impossível de Deus, você vai entender o mistério. Porque o que Deus tem para revelar não é dentro do seu possível aqui, ó. Deus quer te levar nesse lugar aqui para uma dimensão espiritual. Se você ficar no nível aqui, no possível, vai ficar tudo normal. Mas quando você sair do anormal, entrar no impossível de Deus, aí as coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Porém, eles começaram a falar esses dialetos porque Deus tinha uma missão para cada um deles. Glória a Deus. Ele começa o seu ministério. Deus é fiel. Glória. No capítulo 3, Pedro vai estar com João, a porta formosa. Eles estavam indo em direção ao templo. E na direção que eles estavam indo, eles se deparam com um homem na beira da porta. Aquele homem vivia há muitos anos naquela porta, pedindo esmola. Aleluia. Mas quem está cheio do Espírito Santo, Aleluia, Jesus. João, Pedro e João estavam indo até o cenáculo. E aquele homem olha para ele e diz assim: ei, me dê uma esmola. Pedro e João vai olhar para ele e vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, Aleluia. mas algo que eu recebi lá dentro do templo, eu tenho para te dar. Aleluia. Eles estavam ousados, cheios. Ai, da sua. Aleluia. Estavam cheios de poder, que eles queriam repartir aquele poder. Eles queriam repartir o que eles já tinham visto e vivido e presenciado. O que, pastor? Cego vendo, paralítico andando, surdo ouvindo. Glória a Deus. Eles vivenciaram muitas coisas, pessoas sendo libertas de demônios. Eles falavam: nós já vivenciamos isso.
Diga o que nós recebemos. Porque em Mateus capítulo 10 o Senhor diz que o Senhor enviou de 2 em 2 uma missão. E eles falaram, quando eles trouxeram o retorno para o Senhor, disse: Senhor, os demônios nos submetem. Senhor, hoje eu curei um homem cego. Senhor, o aleijado andou, Senhor, na minha oração. Eles já tinham experiência antes da descida do Espírito. Até porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus soprou sobre ele e disse: recebai o Espírito Santo. Porque João disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é maior do que eu. Não sou digno de desatar as alparcas da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele é becado, e com fogo, com fogo. Nesta noite, receba fogo para o teu ministério. Eles já tinham essa experiência, eles já tinham vivido isso, presenciado isso. Mas pastor, peraí, pastor, em Lucas capítulo 8, versículo 22, vai mencionar de uma grande tempestade no barco. Era possível para eles pegarem o remo, pegarem as cordas e puxarem o leme. Era possível para eles, dentro daquilo que eles acreditaram que conseguia controlar o barco no mar. Mas eles eram os pescadores experientes, pastor, e eles não conseguiram controlar o navio, pastor. Mas uma coisa me chama a atenção. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando eles percebem que eles não estão sozinhos no barco. Oh, glória. Coloque Deus acima da situação, não embaixo da situação. Lembre que Ele está lá. Ele está lá. Esqueceram dele lá, ele estava dormindo tranquilo. O pau quebrando lá dentro do mar. Estava dentro da possibilidade deles. Eles puxaram daqui, puxaram dali. Eles não conseguiram controlar o mar. Aleluia, Jesus. Porque o mar não tem chão. O mar não tem firmeza, pisa no mar. Mas aquele que está caminhando depois de um monte, orando, ele vem sobre as águas. E ele diz: o que vocês estão temendo? Homens e pequenos. Ele vem caminhando nas águas. Para ele, o possível deles, eles não conseguiam. Mas quando Jesus olha para Pedro, Pedro vai dizer: Senhor, é o Senhor mesmo? Ele vai dizer: sou eu mesmo. Ah, se fosse o Senhor, manda eu ir até aí. Porque pisar no mar não dá. O mar não tem firmeza. Mas quando aquele que dá ordem é imutável, que ele limita. Se ele falou: vem, você passa por mar, passa por dentro do mar, o mar se reparte. Mas se ele falou, você vai chegar, você vai chegar. Aleluia. Quando ele fala: vem, ele vai tirar o pé de dentro do mar. A minha possibilidade, eu sou experiente de água, eu sou pescador. Aleluia. Mas andar sobre as águas eu nunca consegui. Aleluia. Aleluia. Vem. Aquele que está te dando a ordem, ele tem poder no céu, na terra, no mar, debaixo dela. Vem, Pedro. Pedro vai pisar. Opa, sentiu firmeza. Ele vai pisar de novo. Opa, isso é sobrenatural. Deus quer tirar você do seu possível. Ele quer te levar para um possível teu. Você vai isso aqui? Aí ele pisa e vai. Mas aí ele cai na sua possibilidade. Peraí, o que está acontecendo? Eu estou andando sobre as águas. Aí ele sentiu que aquilo para ele era irreal. Isso não é normal. Aí a dúvida entrou nele, ele começou o que, igreja? Tem medo. Afundar. Aí o Senhor vem lá, pega na mão dele e disse: que eu lhe dou, Pedro. É, Jesus. Quando o Senhor pega na mão dele, ele sente firmeza de novo, ele volta a caminhar. Ele volta a caminhar. Vem comigo andando pelo teu barco. Aleluia. Mas no capítulo 8, versículo 22, o Senhor estava na prova. Eles estavam tentando a sua possibilidade. O Senhor disse. Aí eles olharam para o outro e disseram: espera aí. O Senhor está dormindo tranquilo, o pau está quebrando aqui. Vamos acordar o Senhor. Senhor.
não tem acaso que vamos perecer. Aí ele está chamando da sua possibilidade, ele transfere aquele ali pode o impossível fazer uma sociedade. Glória a Deus, eu creio. Quando o Senhor se direita, se levanta. O interessante é que Jesus fez tanta cura, tantos milagres, tantas coisas, você vai ver que eles vão falar. Eles viram Jesus curar, cego, levantar aleijado, fazer o surdo ouvir o mudo falar, o morto ressuscitar. Aí eles, Senhor, socorre. Pires, olha só. O Senhor vai se endireitar e vai dizer assim: vento. Aleluia. Quem que está ordenando aqui? É o Deus do impossível. Oh, Ó, o possível eu tentei, Senhor. Agora é com o Senhor. O impossível é impossível. Glória a Deus. O vento eu não consigo acalmar. Aí ele vai dizer: vento. Mar. aleluia. Aleluia, Senhor. Na mesma da hora tudo se fez o que? Bonança. Aí, olha só que impressionante. Eles olhou e disse: quem é esse? Que até os ventos mandam e o mar lhe obedece. Quem é esse? Quem é esse? Que tem poder sobre tudo. Não tem nada que ele não faça. Ele multiplica pão. Ele multiplica peixe. As suas palavras são amorosas, doloridas, mas saborosas. Vocês não vão com eles como? Vocês vão com essa palavra divina. Tem essa palavra. Eu já procurei no sacerdote, fariseu, escriba. Não achei. Essa mensagem me transformou. Aleluia. Glória a Deus. É possível para mim, mas para ele tudo é possível. Quando eu li no capítulo 12, eu vou parar no percorrer para não entrar em Ana Safira, no capítulo 5, na mulher samaritana, ou na mulher samaritana, quando Jesus falou com ela, é impossível ela ter feliz. Mas quando o Senhor Jesus chegou, ele disse: eu vou te fazer feliz. Aleluia, Jesus. Glória a tua história. Oh, aleluia. Quantas vezes você tentou e fracassou, mas ele disse: não, chega, basta, hoje eu vim mudar a tua história. E aqui nesse ponto que eu marquei com você, nesse poço de Jacó, da idade que você buscava, nunca mais ninguém vai olhar atravessado para você e vai dizer: ela é uma fracassada, uma derrotada, ela não tem felicidade, ela tentou uma, duas, três e não conseguiu, mas o Senhor disse: não, basta, hoje eu mudo a tua história, hoje o teu cântaro você vai falar: eu vou cantar diferente. Aleluia. Aleluia. Shirimanda Porque para Pedro era difícil acreditar que o Senhor podia fazer. No capítulo 12, Herodes prende, mata Tiago, que era irmão de João, corta a cabeça dele. Isso pareceu bem aos judeus, ele fazer essa ação. O Herodes tem poder, Herodes tem autoridade. Herodes vai parar esses cristãos aí que estão pregando esse Cristo. Prendeu a Pedro, colocou 4 quaternos de soldado. Ao todo são 16 soldados. A Bíblia diz que Pedro estava preso por ordem de Herodes. E a Bíblia vai mencionar que quando ele estava preso, e quando estava aproximando-se da Páscoa, Herodes ia apresentar a Pedro diante da multidão, diante do povo que se reunia no dia da Páscoa, assim como foi com Cristo. E a Bíblia vai mencionar que Pedro estava guardado. Pedro estava guardado e bem guardado, vigiado pelos sentinelas, a qual não revezavam para os seus turnos, para cada um ter a responsabilidade de que Pedro não escapasse da prisão. E não bastava ele estar preso, só guardado, ele vivia acorrentado entre os soldados. Ele não era só acorrentado, era acorrentado em si
e algemado e acorrentado dos seus guardas, dos sentinelas. Mas a Bíblia vai mencionar que a igreja, isso aqui é interessante, a igreja fazia contínua oração e fervor. Oh, aleluia. Aleluia. E ele está preso. Aleluia. Não vamos desistir de orar. Aleluia. Glória a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração. Senhor, só para Pedro. Aleluia. Na minha possibilidade eu não consigo ir até nem a porta lá do palácio, onde Pedro está. Mas da impossibilidade do Senhor é tudo possível. A igreja orava. E a Bíblia diz que a oração chegou até o Senhor. A Bíblia diz que de repente, repentinamente, repentino, foi algo não esperado. É algo que eu e você não está esperando. Creio. Eu e você não está esperando, mas quando chegar vai ser repentino. Vai aparecer, ó, do nada. Glória a Jesus. Aleluia. Santo Deus. Esquentou aqui, irmão. Glória a Deus. Tá frio lá fora. Não dá. Mas aqui dentro tem calor e graça. Foi repentino. Foi algo assim, ó, que apareceu, como disse o Senhor Deus: haja luz. E a luz apareceu. Aleluia. O anjo aparece. A Bíblia diz que Pedro está o que, igreja? Preso. Pedro está dormindo. Está dormindo. Está preso. Preso os pés, preso as mãos. Preso nos soldados, os sentinelas. E dormindo. A Bíblia diz que o anjo aparece e toca na sua ilhaca, ou na sua direita, e vai dizer: Glória a Deus. Aleluia. Pedro, ele abre os olhos, achando que aquilo que estava acontecendo não era real. Aquilo que estava acontecendo dentro da sua possibilidade, era impossível aquilo acontecer. Mas o que Deus vai fazer não vai estar dentro da sua possibilidade, porque senão você vai lá: fui eu que fiz. Aconteceu porque eu quis. As minhas forças me deu esse poder de fazer. Quando você sai das suas mãos, sai do seu alcance, entra no alcance de Deus. Quando você não consegue alcançar com as suas forças, você já não tem mais força de pegar. A mão de Deus vai pegar por você, vai trazer na tua e vai trazer para você, vai dizer assim: Joel, está aqui, ó, o teu presente. Porque Deus é imutável, que Ele minta. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Passa o tempo, passa as horas, passa os anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele não desiste da promessa. É imutável. As coisas é que Deus muda. As afirmações imutáveis, nas quais é impossível Deus mudar. Essa é a esperança para nós, como a âncora da alma, firme, segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Enquanto o véu estava fechado, eu e você dependia de sacerdotes para levar. Mas depois que o Senhor abriu o acesso do véu, Ele disse: você pode falar dentro do teu quarto, dentro da tua sala, dentro do teu carro, dentro do teu banheiro, do teu chuveiro, aonde você estiver falando, eu vou estar te ouvindo. Remente, ai, Pedro achou que aquilo era irreal.
E ele disse: põe a tua capa, Oh, aleluia. coloca as tuas sandálias, se veste e segue. Orientação. A Bíblia diz que o anjo orientou como tinha que fazer. Não é para deixar nada para trás. Pega tudo que é teu aí. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando Pedro se apronta, coloca as sandálias. Você não é escravo. Pedro estava como escravo. Quando a pessoa está descalço, ela é escravo, considerava escravo. Escuta isso aqui. Naquela época dos negros, assinada a lei áurea, para a soltura da maioria das condenações dos negros, na qual eles eram escravizados, eram obrigados a servir as pessoas com cores mais ou de países diferentes que tinham condições de pagar. Eles eram comprados para serem escravos. Mas quando a lei áurea foi assinada e foi dado aos escravos o direito de ser livre, aí eles puderam calçar os pés. Vocês têm direito de opiniões agora. Vocês não são mais escravos. Vocês têm menos direito daqueles que escravizavam e pagavam por vocês. Hoje vocês têm direito de trabalhar. Hoje vocês têm direito de aconselhar. Direito de falar que não tinha direito. Quer acabar? Trabalho, rebelha. Tem alguém querendo te colocar uma mordaça ainda para dizer você é escravo. Mas o Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, a sória, aleluia. Oh, Evangelho de João 8:32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai estar livre. E conhecereis a verdade, e a verdade tu libertará. Jesus. Coloque as sandálias, você não é mais escravo. Hoje você vai ser livre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Hoje Aleluia. você vai tornar livre. Hoje é o dia da sua soltura, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que tem uma igreja lá que está orando. E o impossível está acontecendo lá do outro lado. Tem uma igreja orando insistentemente. Ela não parou de orar. Estou arrepiado aqui nesta noite. A presença dele está aqui. A presença dele está aqui, papai. Ele quer renovar essa noite. Ele quer fortalecer essa noite. Ele quer que você tenha a visão dele nessa noite. Ele quer tirar do seu possível aqui e levar só você para uma atmosfera impossibilitável. Como pastor, se você crê de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma nele, e você levantou a mão para ele e disse: eu te aceito. Mas você viu ele quando você fez isso? Eu vi ele quando eu fiz isso? Não. As palavras dele entrou em você. Queimou por dentro. E quando você pensou que não, você já estava no altar. Com as mãos levantadas e dizer: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a esse Senhor invisível, esse Deus invisível. Eu me rendo porque a palavra dele é real, é real. É real, a palavra dele aqui é real. Receba essa palavra aí, receba. A minha célia é minha coluna raia. Deixa essa palavra entrar em você e te colocar aqui. Glória a Deus. Quando Pedro calçou as sandálias, colocou a capa, e na primeira porta, pastor, o anjo abriu a porta para ele. O anjo pegou a chave e abriu para ele. Pastor, como que foi, pastor? O anjo foi indo, transpassando, Pedro esperando a porta dele. Quando Pedro deixou para cima da porta, você viu aquela porta do shopping quando você pisa lá, só assim,
Foi desse jeito. Aleluia. Irmão, nós estamos no curso espiritual. Glória a Deus. Veja a porta do impossível se abrindo, o invisível. A Bíblia diz que o Senhor vai abrir as portas da escuridade, vai pegar os tesouros da escuridade, vai entregar para você do melhor dele que ele tem na tua vida. Ai, ai, ai. Você crê na Escritura? Irmão? Quem conhece a Bíblia sabe que eu não merecia, não. Não, isso merecia. Eu não vim aqui pregar heresia, pastor Rodrigo. Eu vim pregar a poderosa palavra do nosso Senhor, ressurreto, poderoso em batalha. Ele está agindo nessa noite e não tem nada que vá e paralise o poder dele, porque todo o poder foi lhe dado do céu na terra e debaixo da terra. Eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem. Porque quando ele diz: Pedro, tu és pedrinha, pedra. Pedro, eu te entrego a chave do reino. O Senhor está falando com ele: Pedro, não de carne e sangue foi te revelado a mim o que você falou. Porque quem quer dizer que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outro fala que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Mas o que vocês estão dizendo que eu sou? E o Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: Ei, o Senhor é o Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele vai dizer assim: Ei, Pedro, não te fosse a carne nem o sangue que te revelou, não foi a possibilidade aqui da terra, mas foi o impossível do meu Pai que revelou ao teu coração quem eu sou, a minha identidade, a minha personalidade, a minha pessoa em Cristo em você, em Cristo em você. Ele quer se revelar a Labaia Sônia a você. Ele quer se revelar a você. Como assim Deus revelou a Pedro quem era Jesus? Pedro, porque meu Pai te revelaste, tu és pedra. Eis que eu te entrego a chave do reino. Tudo que você ligar aqui vai ser ligado lá. Tudo que você desligar aqui vai ser desligado lá. Eis Pedro, tu és pedra, pedrinha, rocha, pedra, pedra, pedra. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Eita, Pedro, nessa noite recebeu a chave, e essa chave vai te levar a lugares que você Olha, eu creio. E hoje foi passando, e Pedro aí não aprendeu. Calçado, escravo, capa, sinal de autoridade. Você tem autoridade. Porque quando o servo de Jericó foi lhe dado uma capa, e quando ele estava à beira do caminho a mendigar, a capa significava: ele tem permissão de pedir aqui. Ninguém pode impedir ele de pedir. Ele estava à beira do caminho mendigando. Mas quando o Senhor tem um encontro com ele, que ele está chamando de Jesus, o filho de Davi, o Senhor está ouvindo isso. Mas ele continuou. Aí ele vai persistir: Ó Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas ele não falou: Senhor, eu sou cego. Ele gritou isso? Ele disse: Senhor, tem compaixão de mim. Ele não disse: Senhor, eu sou cego. Não foi isso que ele disse? Tem compaixão de mim. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele colocou a origem de Jesus, filho de Davi. Glória. Quem revelou a ele que ele era o filho de Davi? Quando o Senhor para e diz: traz ele. Aleluia. Ei, levanta que o mestre te chama. Ele vem. E o Senhor vai olhar para ele. O Senhor sabia o que ele queria, mas se eu quer ouvir da boca dele, Deus quer ouvir da minha e da tua boca. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita, mas ele quer ouvir da sua boca. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, pastora Legado?
Senhor, eu quero ser rico. Eu quero ter a melhor casa, as melhores carruagens. Por isso eu pedi, Senhor, eu quero ter. Jesus. Aleluia! Eu quero ver. O Senhor olhou para ele. O Senhor lembrou que ele pediu ter compaixão. Quando falar íntima, é se botar no mesmo lugar da pessoa íntima. Compaixão. Como ele sentiu pela viúva, ele sentiu íntima compaixão dela. Ele sentiu íntima compaixão do salmista. Veio. A tua fé te curou. Aleluia. Eu falei sobre fé, foi a primeira. Fé invisível, mas é real. Na hora ele viu o Senhor. O Senhor na beira do caminho, não vai deixar ninguém à beira do caminho. Glória a Deus! E a Bíblia vai dizer que Pedro estava passando pela primeira porta. Ela se abre só, a segunda porta. Ela se abre. A terceira porta que dava acesso à cidade. Aquele portão bem enorme, bem grande. E ele estava guardado por 4 quartéis de soldados, bem escoltado. Cada porta havia soldados. Até no portão maior. Mas quando aquelas portas se abrem, ele está saindo achando que algo está. Era um sonho, uma visão, algo diferente assim. Mas quando ele olha e ele vê que aquilo era real, porque Deus vai tirar você daquilo que é real para levar você para a realidade. Você vai ver isso é uma realidade, mas quando você vai ver, você vai dizer assim, não, é realidade, isso é real, está acontecendo mesmo. E aí quando ele vai saindo, a Bíblia diz que o anjo aparta dele e sobe. A minha missão foi cumprida, eu tirei você. Eis que o anjo do Senhor acampa ao redor do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Para terminar essa noite, quando Pedro está indo até o cenáculo onde estava a igreja orando, a Bíblia diz que Pedro estava meio assim para chegar até onde ele estava, mas ele ouviu a oração da igreja. Ele ouviu a oração. E aí ele vai bater na porta. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que uma moça, uma serviçal como uma doméstica que cuidava da casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, de Tiago. A Bíblia diz que essa menina, por nome Rod, que significa rosa, era uma serviçal da casa de Maria, que tomava conta das coisas, dos afazeres. O Rod significa rodar. Está rodando, está olhando o que precisa ser feito, o que precisa estar no lugar, o que precisa ser organizado. Rod era assim, dentro da casa de Maria. Rod significa rosa, ou aquela que roda, aquela que vê, aquela que observa, aquela que não deixa a atenção dela por outras coisas. Ele bate Pedro na porta e ela olha pela uma janelinha e ela fica assustada ao ver aquilo. Ela deve ser uma visão que eu estou vendo a igreja orando. A Bíblia diz que ela volta correndo, pede a minha porta, não. Ela fecha a janelinha e corre e diz: ei, gente, Pedro está lá na porta. Ela toda alegre, quando abriu a porta. A surpresa vai ser tão grande que você não vai saber receber ela. Aleluia. Aí você vai ver, minha esposa, pastor legal, você vai ver que o povo vai falar assim: ei, menina, você deve ter tido alguma visão dele. Não é verdade que Pedro está lá, mas a igreja está esquecendo que ela está orando. Vai acontecer sem você esperar, porque Deus está trabalhando no impossível nessa noite. Deus está trabalhando no impossível nessa noite. Fique de pé comigo para terminar essa palavra. Fique de pé comigo para terminar essa palavra. Eita glória! Eita glória, pastor Leonardo! Tem glória no Deus impossível aqui nessa noite. Tem glória, de plebe, de pátria. Ela baixou e arraia. Quando ela leva para eles
Pedro não terminou. Bateu só uma vez. A Bíblia diz que ele persistiu. Aí vamos lá. Quando eles abrem, fica atônito. É que é Pedro mesmo. A sua oração está sendo ouvida. A sua oração não está sendo ouvida, mas está sendo respondida. E Anatote para você, orações respondidas. Anatote significa orações respondidas. Deus tem resposta para a oração aqui nessa noite. Eles abrem, mas Pedro não permanece com eles. Pedro foi obrigado a se deslocar para outra cidade. A Bíblia vai mencionar, terminando, que Herodes procurou saber o que aconteceu para apresentar, não chegando o dia da Páscoa, foi querer procurar Pedro para apresentar, para matar a Pedro, decapitar a Pedro. Mas quando Herodes chega e diz: traga Pedro, eles não sabemos o que aconteceu. Pedro estava bem guardado diante de nós aqui nas correntes. Pedro não estava mais lá. Quando a gente acordou, deu por si. Vocês dormiram nessa cara. Vocês dormiram. O pau quebrava. A Bíblia diz que o Herodes foi severo com ele, deu um couro. Diz quem era que estava mais próximo de Pedro, desses dois aqui. Pois bem, vocês vão morrer. Mataram os soldados. A Bíblia diz que Herodes se assentou no trono, colocou a sua veste real. E a Bíblia diz, irmão, isso aqui é interessante, que quando ele senta no trono, e a Bíblia diz que o povo vai olhar para ele, e ele vai começar a dizer algumas palavras. O povo vai dizer: esse não é Herodes, isso é um Deus, e começa a venerar ele. A Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus. A Bíblia diz que automaticamente o anjo desce e fere Herodes, e ele é comido e morto ali por bicho comendo ele. Se você não adorar, vai ser comida de bicho. E se você falar mal do pastor, vai ser comida de bicho. E se você não dizimar, vai ser comida de bicho. Nessa noite dê glória a ele. Herodes morreu porque ele deu glória. Ele reteu a glória que não era dele. Ele pegou como fez Nabucodonosor: a glória é minha. Aí o Senhor disse: vai comer capim, ô Nabucodonosor, para você saber reconhecer quem é o Deus Altíssimo. Glória a Deus. Mas antes de orar, Aleluia. depois eu vou lavar o louvor aqui. Rapidinho, né? Eu vou lavar aqui só um pedacinho. Pai, nós vamos Jesus. Os seus filhos estão aqui para Deus, não é possível. Se fosse possível para mim ver o que está acontecendo, era fácil. Mas os meus olhos não alcançam, a minha mente não alcança, os meus pés não alcançam. Mas o Deus que está acima de você, que vai à frente de você, ele alcança. Aleluia. Põe ele em cima de tudo. Põe ele em cima dessa situação. Põe ele, Pai, vai de encontro à necessidade, enfermidade, hospital, presídio. Eu não sei o que aconteceu. Há enfermidades invisíveis nesse lugar. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor conhece todos aqui, Pai. Em nome de Jesus, o altar até o final da porta desta casa, guarda o teu anjo acampado ao redor desse lugar. Pai, no nome de Jesus, que a bênção do Senhor, ela não ocasiona dor, mas ela traz bênçãos imutáveis. Alabai o séria, é imutável que Deus me dá a duas coisas. Ele não mente, ele vem. Ele não mente, ele está. Ele não mente, ele faz. Ele não mente, ele realiza, Pai, no nome de Jesus. Aleluia.